como nós sempre frisamos aí nas nossas lives, não é a máquina que transforma, mas sim o uso que dela é feito, não é, Fernando? É realmente o uso que vai ditar se estamos a usar pedagogicamente ou não qualquer tipo de tecnologia em contexto digital. Exatamente, por isso é que nós falamos tanto no uso pedagógico da tecnologia, ou seja, não podemos assumir que apenas pela tecnologia todos aqueles problemas que referi ainda ali atrás ficam resolvidos. Efetivamente é necessário responder a esse desafio com uma estratégia, com a metodologia certa, de forma a usarmos aí pedagogicamente este material, este equipamento nos contextos educacionais. Como é que isso funciona, Helder? Vais-nos explicar tudo. Vou explicar, vou até chamar para junto de nós as nossas colegas, só um segundinho, a Carol, que as pessoas também conhecem. Carol, boa tarde. Boa tarde, Fernanda, Helder, todos os nossos colegas, professores, coordenadores, gestores que estão nos acompanhando. É um prazer estar com vocês novamente. Muito obrigado. Vou chamar também a Bia. Bia, boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Então, como estávamos falando, não é, colegas? Não é a máquina que transforma, mas o uso que dela é feito. E nós estamos aqui com a grande missão de desenvolvermos aí os conhecimentos sobre uma plataforma. Mas antes de estarmos já passando todas as funcionalidades, que depois serão aprimoradas lá nos encontros de esclarecimento de dúvidas, mas vamos primeiro apresentar aqui a nossa querida plataforma. Vamos ver. Só um segundinho. Agora. Olá, este é o Pedro. Ele ensina matemática e adora suas turmas, mas o Pedro sente-se triste porque ainda interage com os alunos usando métodos antigos e convencionais. Ele sonha com uma sala de aula conectada com um software que permite essa sinergia. Agora, ele tem o eConnect. É uma solução que transforma a sala de aula em um ecossistema interativo e digital, onde o professor interage com os seus alunos de uma maneira rápida, divertida e muito motivadora. O eConnect traz o futuro para a sala de aula. Podemos interagir e controlar todos os alunos com apenas uma interface. A aprendizagem torna-se mais ativa e o processo de aprendizagem flui. A sala de aula se transforma, torna-se mais moderna e o conhecimento viaja mais rápido. O eConnect tem uma interface simples e intuitiva, com uma amigável experiência para o utilizador. Conecta-se com todos os alunos e interage com cada um individualmente. As ferramentas de interação permitem enviar todo tipo de arquivo multimídia para um ou todos os alunos, controla e monitora todas as ações dos alunos. Desenvolve trabalho colaborativo ao criar perguntas, criar canais ou usar o chat. Permite enviar vários tipos de perguntas para um ou mais alunos. Depois dos alunos responderem, o professor pode analisar um feedback imediato. O eConnect, software de gestão, controle e monitoramento de dispositivos. Muito bem, aqui está a nossa plataforma. É realmente uma plataforma que vai dar resposta às necessidades para conseguirmos focar a atenção dos alunos. Eu já vi aí alguns comentários que depois, no final, vamos resgatar, e realmente ele vai permitir fazer esse gerenciamento de qualidade dos dispositivos, controlar, conseguir monitorar e criar realmente situações que permitem um aprendizado de qualidade. Então eu vou conseguir saber o que é que os meus alunos estão fazendo, vou conseguir dar a minha aula, explicar, construir de forma colaborativa conhecimento com os alunos, vou conseguir fazer o compartilhamento de arquivos, criar trabalhos de grupo, são várias as funcionalidades, não são, colegas? É isso.
Eu acho que o Iremos professor embora. traz a segurança que precisa, né, Helder? Mais do que isso, é o conforto, a segurança que é necessária para o professor. Exatamente. E por falar em segurança, vamos à primeira funcionalidade. Como é que eu acesso, então, ao aplicativo? Nós iremos disponibilizar aos professores dos projetos o instalador, vai estar lá junto com o seu usuário, mas como é que eu acesso? Então, vamos verificar qual é o processo de acesso ao aplicativo. O professor, na sua área de trabalho, vai poder encontrar a sua plataforma. Opa, só aqui um segundinho, que os slides entraram aqui em revolução. Vamos lá. Então, o professor vai poder acessar a plataforma, aqui o eConnect Teacher, este iconezinho aqui, mas para acessarem ao aplicativo, eu gostaria de lembrar aos professores que temos que garantir, nesta dimensão de aula offline, que é que estamos abordando hoje, que professores e alunos devem estar na mesma rede. Não precisa de ser uma rede de internet, nós temos os access points que depois vão permitir criar essa internet. Então o professor abre o aplicativo, vai clicar aqui em login e colocar as suas credenciais, o seu e-mail e a sua senha de acesso. Sabemos que é sempre o mesmo acesso, independentemente da plataforma, ok? Podem estar tranquilos. Podem até salvar as credenciais e clicando em login já vão dar início ao processo aí de conexão, ok? Simples, não é, meninas? Simples, aqui, clico, garanto, tenho a garantia que estou ali na mesma rede. Se estiver numa aula online, isso aí já não é relevante, ou numa aula híbrida, mas se estiver neste contexto ali da sala de aula, garantir que estamos todos na mesma rede e inicio a minha aula com as minhas credenciais e vamos dar início à nossa aula. Então, como é que vamos iniciar esta aula? Vamos selecionar a turma, estão vendo aqui, selecionar a turma, vou selecionar a turma que eu vou lecionar e clicar em iniciar. Temos aqui então as três opções, a aula offline, a aula online e a aula híbrida. Iremos depois, numa próxima live, estar aqui conversando sobre a aula online, a aula híbrida, e hoje vamos focar a nossa atenção então na dimensão de aula offline. Selecionei a aula offline, vou preencher aqui os dados da aula, o nome da aula, o sumário, eu vou preenchendo estas informações, posso até deixar aqui algumas observações também, ok? Estão vendo ali o campo de observações e posso também indicar a duração da minha aula, ok? Ou seja, estou aqui a fazer a abertura da aula. E clico em iniciar aula. Quando clico em iniciar aula, eu tenho já de forma automática acesso então à minha plataforma com todas as ferramentas. Reparem que surge aqui um códigozinho. É este código que eu vou compartilhar com os meus alunos que vão colocar o código no netbook. Porquê? No netbook do aluno, o que é que vai surgir? Vai surgir um espaço para que o aluno possa estabelecer a conexão com o computador do professor, ok? Para que tanto o aluno como o professor estejam conectados. Então, o aluno vai verificar que está na mesma rede, não é? No mesmo sinal, e vai surgir aí o pedido de inserção de código. Então, ele coloca aqui os 4 dígitos do código PIN, vai colocar aí o seu nome e clica em ligar. Quando ligar, o que é que acontece? Aluno e professor estão em contato. E estão em contato com tudo aquilo que agora vamos ver que a plataforma vai disponibilizar. Reparem lá que tínhamos aqui a Carol, era a Carol que estava fazendo aqui o papel de aluna, já aparece verdinha, conectada, e do lado do professor vamos poder verificar que ela já vai surgir aqui também conectada, ou seja, temos aqui o ponto de partida. Iniciei a minha aula, os meus alunos já colocaram o código, vamos iniciar a aula. Não é isso, meninas? É isso, vamos ver?
Vamos lá. Comecei a minha aula e eu gosto muito de relembrar aos professores que um dos grandes receios que as pessoas têm quando iniciam as suas aulas com netbooks é o que é que os alunos estão fazendo naquele netbook. Não é? Eu até vou pegar aqui, não é? E eu vejo 35, 30 alunos e estou vendo só esta parte. Como é que eu sei o que é que o aluno está fazendo deste lado? Esta é a grande questão que muitas vezes faz com que os professores tenham algum receio do que é que está acontecendo. Eu verifiquei até que tínhamos aí um professor que colocou uma questão até sobre esse assunto. O que é que o aluno está fazendo? Então nós vamos dar ao professor monitoramento, quase que garantir que todos os alunos estão trabalhando de forma monitorada. Vamos ver então como é que é esse monitoramento. Eu vou verificar que então na plataforma, em interação, aqui embaixo, do lado esquerdo, eu tenho duas opções. Uma que é a lista de alunos, na qual eu vejo aqui todos os alunos, os que estão presentes, tá? Com a bolinha verde significa que estão conectados, mas se eu clicar aqui nos quadradinhos, vou ter a visualização das telas dos alunos. Então, aqui está. Eu consigo ver tudo o que os alunos estão fazendo em tempo real. Consigo monitorar, fazendo com que o foco esteja realmente no aprendizado, naquilo que é a estratégia pedagógica que o professor planejou para a sua aula. Ok? É dada, então, ao professor essa ferramenta de monitoramento para garantir o quê? O foco no aprendizado. Tá? Mas a partir de agora, que eu já consigo conectar os meus alunos, consigo monitorar para garantir no foco daquilo que eu planejei para a minha aula, eu agora vou ter acesso a um conjunto aí de ferramentas que vão permitir realmente criar aprendizado. Uma das primeiras ferramentas é o bloqueio. E eu até iria desafiar aqui o bloqueio, a Carol a falar um pouquinho sobre o bloqueio, até porque este também vem trazer segurança ao professor, não é, Carol? É isso, Helder, como a gente já falou lá atrás, né? O professor, ele gerencia, ele monitora e ele controla. Então, o professor garante aqui a sua segurança, tudo a sua necessidade, né? Como você falou, às vezes, por vezes, parece que olhar a tela do computador vai dar a impressão para o professor que ele não tem aquele controle. Bom, nós vimos que ele consegue monitorar a tela e agora vamos ver que ele consegue também controlá-la. O professor, ele aqui tem um papel muito importante. Porque, por exemplo, vamos imaginar que o aluno não está focado o suficiente na aula, ele está com alguma dificuldade ali de se focar, de prestar atenção no conteúdo, ou ele está interagindo demais com o notebook, porque acontece, né? Os alunos ficam eufóricos mexendo no notebook. Então, a gente também precisa do professor, a gente precisava disponibilizar para o professor uma maneira dele também controlar isso. Vamos ver como é que é. Então, o professor acessa ali a área de bloqueios, Helder, e ele tem essa possibilidade de bloquear o computador dos alunos, o teclado, o mouse, as entradas USB, ele consegue bloquear a internet ou o som do aluno. Então, tudo que o professor quiser ali realizar, ele consegue estar fazendo. Vamos ver o lado do aluno, por exemplo, quando realiza um bloqueio. O professor bloqueia o netbook do aluno e o aluno não pode fazer nada. Ele não pode nem no teclado, nem no mouse e nem na tela. Isso garante aqui ao professor o controle e ao aluno que ele preste atenção no conteúdo, em tudo que está sendo passado e explicado. Exatamente, Carol. Muito obrigado. É realmente muito interessante e muito importante darmos esta ferramenta até para que o professor se sinta seguro. Que sempre que tem que fazer esta chamada de atenção ou desvio de foco, ou retorno ao foco do que interessava, ter a possibilidade realmente de bloquear. E outras ferramentas, como a Carol bem falou, o bloquear, por exemplo, o teclado e o mouse, garantindo que o aluno não consegue interagir e está focado, por exemplo, na imagem que o professor está compartilhando. Por falar em compartilhar, será que é possível, Carol, compartilhar, difundir a tela do professor na tela dos alunos?
É possível, até porque aqui tudo é possível. O professor aqui detém o controle de tudo. Então, mais uma vez, né, Helder, nós sabemos da necessidade do professor, às vezes, facilitar a visão do aluno, né? Imagina numa sala de aula, a quantidade de alunos, às vezes os que estão lá atrás não enxergam direito o que está sendo passado lá na nossa lousa digital. Então, o professor aqui consegue ainda difundir a sua tela, fazendo com que os alunos visualizem a tela do professor no próprio netbook deles. Vamos ver como acontece, então, esse acompanhamento e explicação do conteúdo da tela do professor. Aqui é muito interessante. O professor, por exemplo, pode acessar páginas web, vamos imaginar uma página que o professor queira explorar com seus alunos, uma página da internet. O professor consegue escolher quais os alunos ele vai compartilhar, podendo compartilhar com todos os alunos, e a partir do momento que ele acessa a tela dele, os alunos já estão vendo. Vamos acompanhar pelo netbook do aluno. Olha só, a tela do professor já está difundida, e a partir de agora, tudo que o professor fizer, o aluno já vai estar olhando pelo lado dele. Exatamente, isto é muito importante, até porque eu penso que o professor poder desenvolver não só estratégias, mas a própria explicação, o aluno poder ir desvendando a informação em conjunto com o professor, todas as anotações que o professor vai fazendo no conteúdo, o aluno ir acompanhando aí em tempo real também, é de extrema importância para um aprendizado mais efetivo pelo lado do aluno, não é? Com certeza, até para fazer anotações, né? Leituras. Isso. E é bastante simples, não é? O professor basta acessar ali, difundir automaticamente a plataforma, já sabe que tem que espelhar a tela do professor em todos os seus alunos. Isto é também muito importante. Existem outras funcionalidades e eu chamaria a atenção a esta do envio de medalhas. Aqui puxando um pouquinho para a gamificação, não é, Bia? Exatamente, Helder. Então, para tornar o processo de aprendizagem ainda mais leve e mais divertido, né, atraente para os alunos, nós temos a possibilidade de enviar premiações, assim como advertências, né, durante a aula, envolvendo ali o aluno a todo momento e garantindo, né, um engajamento maior por parte deles, porque todos vão querer ganhar ali um prêmio, né, uma medalha. Então, vamos ver como que a gente vai fazer isso na prática, Helder. Então, na barra de ferramentas, nós vamos clicar no grupo Interação e em seguida na ferramenta Crachás. Abre-se, então, uma janela com todos os alunos. E ao lado de cada um, podemos verificar, então, a atribuição de medalhas, clicando no mais verde. Então, veja só para o aluno como que vai aparecer. Aparece o ícone, então, de uma tacinha, mostrando que ele foi reconhecido. Agora, imagina se o aluno está disperso, né? Ele está fazendo algo de errado durante a aula. O professor, ele clicando no mais vermelho, ele atribui uma advertência. Olha lá, o aluno recebeu uma advertência. E aí, de forma automática, então, o aluno já tem essa chamada de atenção. Agora, clicando no canto inferior direito, o professor ele tem a possibilidade ainda de visualizar todas as atribuições feitas durante as últimas aulas, trazendo para a sala de aula, então, a magia da metodologia da gamificação, como você disse. E eu tenho certeza que todos os alunos, eles vão querer participar da aula para ganhar ali a sua recompensa e ser reconhecido, não é verdade? Exatamente. E eu, fazendo aqui só um parênteses, que a plataforma que vimos na live passada, ela vai recolhendo sempre todas estas informações e apresentando quantas medalhas é que o aluno já conquistou. E depois lá no aplicativo também tem mais medalhas. Estas aqui de premiação, de advertência, que para além de ir orientando o aluno no caminho do aprendizado, vem também realmente, como você falou, Bia, de motivar. O aluno vai realmente querer, ele não vai querer aí a notinha vermelha, não é? Não vai querer as advertências, ele vai estar aí mais dinamizado para ter os verdinhos, não é? Nós tivemos aqui um problema técnico, entretanto, com a nossa colega Carol, que caiu da ligação, mas vamos dar aqui seguimento. Até porque, não é, Bia? Para além de fazermos o envio de medalhas, nós temos também uma outra ferramenta que é enviar arquivos. Qual é a importância de enviar arquivos, Bia? Qual é a importância e como é que se faz? Exatamente. Então, agora, tendo em vista a quantidade de papéis que um professor ele gastaria
para entregar uma simples atividade para os alunos. Então, seria uma folha de papel para cada aluno. Então, vamos pensar um pouquinho em sustentabilidade, né? No nosso aplicativo, a gente consegue encaminhar atividades, arquivos, tarefas para os nossos alunos. Eles recebem de forma instantânea, então já não tem aquele gasto de papel, né? Além disso, ele tem a possibilidade de consultar sempre que necessário, porque os arquivos, eles ficam lá organizados em pastas, por disciplina, por aula, então fica tudo muito mais fácil para os alunos. Vamos ver na prática como que o professor ele faz. Então, na barra de ferramentas, ainda no grupo Interação, nós temos a ferramenta Arquivo. Clicando sobre ela, abre-se uma nova janela, onde poderemos escolher o arquivo que vamos enviar para o aluno e até mesmo o programa que vai abrir com este arquivo. Podemos utilizar esse mesmo processo, inclusive para enviar tarefas. O professor ele pode escrever uma descrição, né, para orientar o aluno, e feito isso, o professor clica em continuar e seleciona um aluno, um grupo de alunos ou todos os alunos que vão receber esse arquivo e clica ali em enviar. O professor ele acompanha, né, pela cor os alunos que já receberam o arquivo e olha só lá na tela do aluno. O arquivo ele abre automaticamente e o aluno ele já inicia seu estudo de forma independente. E aí eu volto a destacar que todos esses arquivos enviados, né, ficam organizados em pastas e separados por área científica. Então, o aluno ele encontra o arquivo mais fácil e facilita, então, o estudo autônomo dos alunos. Exatamente, Bia. É muito importante esse envio estruturado, organizado, que vai favorecer, com certeza, e favorece o estudo do aluno. E realmente essa visão, como a Bia bem destacou, esta visão sustentável, uma das premissas lá dos Objetivos Globais da Unesco, objetivo número 11, comunidades sustentáveis, para além do objetivo número 4, que é o que nos apaixona, educação de qualidade, mas este 11 de qualidade, ecologia, sustentabilidade, é também realmente muito importante. Então, professores, podemos usar esta ferramenta para enviar aí imagens, atividades, textos de apoio, e irmos desfrutando deste canal de envio e também de recepção de arquivos por parte do aluno, como irão ver depois em detalhe lá na aula online de esclarecimento de dúvidas também, de reforço, tá bom? Avançando aqui um pouquinho, e a Bia vai nos falar agora um pouquinho sobre estratégias de comunicação, a tal importância que nós sabemos, aquela frase que nós sabemos da importância da comunicação para um processo de aprendizagem, ela encontra ou não, Bia, aqui na plataforma também uma solução. Com certeza, Helder. Agora vamos pensar um pouquinho, então, em trabalhos em grupos. Vamos pegar esse exemplo, né? Então, imagina na sala de aula, o professor organiza um trabalho em grupo, só que ele não consegue acompanhar, né, 100% ali, porque fica aquela bagunça. Já com o nosso aplicativo, não. Então, para garantir, né, o acompanhamento ali do trabalho em grupo, a gente pode criar canais, onde os alunos poderão conversar entre si, discutir, tirar dúvidas com o professor, e o professor vai acompanhar de forma simultânea tudo o que os alunos estão fazendo e o que cada um está fazendo para garantir, então, um trabalho efetivo, certo? Então, vamos olhar lá na plataforma como que a gente vai fazer. Na barra de ferramentas, então, no grupo Comunicação agora, clicando em grupos, abre-se uma nova guia, veja só. E ao lado direito, um chat geral, onde os alunos eles podem conversar e interagir com o professor também. Esse chat pode ser desativado e ativado quando o professor sentir a necessidade. No canto inferior direito dessa janela, o professor ele tem a possibilidade de criar grupos, como eu disse. Então, ele escolhe alguns alunos e veja só, o professor ele define o nome do grupo, seleciona os alunos que ele deseja e clica na seta de salvar. Então, agora a gente já tem um chat, né, específico para aquele grupo, onde eles conseguem interagir, o professor consegue orientar aquele grupo específico de alunos e todos terão um local onde, além de conversar, compartilhar arquivos, esclarecer dúvidas, o professor ele ainda consegue selecionar algumas mensagens, as que eles acharem desnecessárias, né, e deletar se precisar. Veja só, o professor ele consegue fazer todo esse acompanhamento.
E dessa forma, então, o professor ele garante que o trabalho colaborativo ele está acontecendo de forma correta. Exatamente, exatamente. É muito importante esta ferramenta. Nós vamos ter aí depois mais algumas ferramentas de comunicação, o simples envio de um chat bilateral, mas esta dimensão aqui dos trabalhos de grupo é muito importante. Porquê? Porque os alunos que o professor escolhe, não é, Bia? Têm ali um feed de conversa para compartilhamento de ideias, de arquivos, construção colaborativa de conhecimento, e este feed é sempre, como a Bia referiu, supervisionado, moderado pelo professor. Mais uma vez, dar aqui ao professor o papel de facilitador, mas também ferramentas que lhe dão segurança, que consegue se sentir seguro que as estratégias pedagógicas que ele desenvolveu estão sendo focadas, está sendo orientado ali o caminho do aluno para a construção do aprendizado, não é? E avançamos. Temos aqui mais algumas ferramentas ainda para vermos hoje e gostaríamos de destacar aqui que algumas ações nós temos falado até agora quase que para todos os alunos, não é? Bloqueio todos os alunos, consigo de forma automática. Mas como é que eu faço, não é, Carol? Como é que eu faço para interagir diretamente com um aluno? Bloquear só um aluno. Existe essa possibilidade? Existe essa possibilidade, claro. O professor às vezes quer chamar a atenção só de um, né? Ou só um aluno que precisa aí desse reforço, dessa atenção, de estar prestando atenção no que o professor está falando, ou de algo mais focado no conteúdo. Então, vamos ver como é que o professor, então, interage diretamente com um aluno. O professor, como nós vimos lá, ele consegue monitorar todas as telas, né? Então, vamos dar uma olhadinha? Lá no monitoramento de tela, clicando no aluno que ele deseja, ele possui todos aqueles controles que a gente já falou. Então, eu consigo bloquear o aluno, bloquear todo o netbook dele, ou a internet, ou somente o teclado e o mouse, né? E eu também consigo, olha só, enviar uma mensagem para o aluno. Vamos supor que o professor queira chamar atenção, ou enviar uma mensagem que não constranja o aluno, né? Que isso também é possível. O professor envia essa mensagem e só chega para aquele aluno que consegue trocar ali informações com o professor, ou até mesmo o professor chamar essa atenção. E importante aqui também, Helder, temos uma ferramenta muito legal, que é a interação por parte do professor na tela do aluno. Então, ele consegue fazer esse controle da tela do aluno. O professor tem acesso a tudo que o aluno está fazendo, consegue, então, por exemplo, fechar ou abrir alguma coisa. Vamos supor que o aluno está com um site que não deveria estar aberto, o professor consegue ir lá encerrar esse site e consegue aí monitorar toda a tela. Aqui é importante, Helder, porque às vezes não é só uma questão negativa, né? Às vezes o aluno está mostrando algo muito importante e que o professor queira compartilhar com os outros colegas ou queira interagir com o aluno dizendo o quanto aquilo é positivo. Então, o professor, com essa possibilidade de interação, consegue trazer o aluno mais próximo a ele. Exatamente, Carol. É muito importante esta interação direta com um aluno, até para que este ensino seja mais personalizado, que seja realmente adaptado ao ritmo daquele aluno, ir orientando. Eu acesso a um aluno e vou ajudando ele encaminhando este aluno, posso comunicar, posso realmente ter que bloquear, porque também acontece, mas realmente é muito interessante este apoio direto, individual, que o professor consegue através da sua plataforma, seja em aula offline, seja em aula online, seja em aula híbrida, ok? É realmente muito interessante. E para fecharmos aqui esta dinâmica de funcionalidades, eu gostaria de destacar aqui uma que para nós é muito querida, que é realmente estas ferramentas de diagnóstico. Nós sabemos que realmente um processo de aprendizagem, ele necessita realmente da aferição, ele necessita realmente da verificação, até para que o professor consiga entender se os seus alunos estão
evoluindo positivamente no conhecimento, ou atempadamente ter essa informação que lhe permita tomar medidas de reforço, não é? Sejam elas de reforço preventivo ou corretivo. Mas o professor saber em tempo real, realmente, se os seus alunos estão ou não desenvolvendo conhecimento, se estão ou não aprendendo. E como é que isso se verifica? Vejam só, o professor acessa aqui na barra de ferramentas a diagnóstico, pode enviar provas, sondagens, votação, enviar questões de escolha múltipla, questões da tipologia sim ou não, ou até pequenos quizzes. Vamos agora no exemplo da pergunta de sim ou não. Eu vou clicar aqui em sim ou não, vou digitar a minha questão. O Brasil se situa na Ásia? É uma pergunta que tem duas respostas, ou sim ou não. Vou clicar em continuar, seleciono todos os alunos para que estejam todos contemplados. Eu posso selecionar só um pequeno grupo ou só um aluno com uma questão aí adaptada, tá? Também é possível. E clicando então em selecionar todos e posteriormente em enviar, o que é que acontece? Os alunos vão receber na tela a questão com as opções de resposta. Vejam só. Vamos verificar aqui na telinha do aluno, aqui a pergunta, a resposta, o aluno respondeu. Os alunos aqui no professor vão mudando do vermelho para o azul, que significa que já responderam. E quando todos já tiverem respondido, o professor clica aqui na resposta correta. Neste caso, vou clicar na opção não e tenho automaticamente, aqui está, o gráfico de resultados com a identificação dos alunos que acertaram, que erraram, em percentagem, em diferentes visualizações gráficas. E se eu quiser, na lateral, o detalhe, se eu quiser visualizar que aluno acertou, que aluno errou. Porquê é que eles não aparecem logo aqui no gráfico? Até para não constranger. Se eu quiser compartilhar com os meus alunos e trabalhar dados, os resultados, eu não preciso ficar constrangendo os alunos. Então tenho aquela informação, a plataforma já vai estar recolhendo todos estes dados para me apresentar estatisticamente e em detalhe e em relatório lá na plataforma, mas aqui eu também consigo visualizar. Mas esta riqueza de apresentação gráfica imediata dos resultados vai permitir ao professor parabenizar os alunos pelas suas conquistas, não é? Se todo mundo está rumo a uma nova etapa, ou reforçar o conhecimento. De repente, adotar uma nova estratégia, uma nova didática, aprofundar ali de uma outra forma um determinado assunto e fazer novas questões. Vou fazendo biópsias ao conhecimento dos meus alunos para garantir que realmente eles melhoram o estado de saúde do conhecimento e que eles vão então evoluindo aí no aprendizado. Não é isso, meninas? É realmente uma plataforma que tem mais funcionalidades que iremos deixar para as nossas aulas de reforço, mas acreditamos que já dá para ter a percepção aqui desta ferramenta. Ou seja, eu consigo realmente gerenciar o uso dos dispositivos, monitorar aquilo que os meus alunos estão fazendo, consigo controlar, bloquear, acessar para ter segurança e ter à minha disposição um conjunto de ferramentas que vão permitir criar um ambiente de aprendizagem significativo, de qualidade e que realmente traz aquele objetivo inicial, que é a elevação da educação, sob o ponto de vista da qualidade e da literacia digital.